Bom dia, bom dia. Segundou. Estamos no capítulo 4. Parabéns, segunda-feira, estamos aqui. Sei que para muitas, segunda às vezes é um pouquinho mais desafiador, até criar-se o hábito, mas estamos aqui vencendo o nosso eu pequeno. Vou iniciar a leitura. O dinheiro não cria o sucesso, só dá a você a liberdade para criá-lo. Nelson Mandela. Se o dinheiro está profundamente relacionado às nossas emoções, quanto mais certo você estiver do que é necessário para concretizar os seus projetos, mais garantida será a sua conquista. As emoções funcionam no âmbito da autossugestão, ou também pela sugestão de outros. Isso quer dizer que, se você tem um cartaz mental do que precisa para ser feliz, o seu corpo e a sua mente trabalharão continuamente para alcançar esse objetivo, pois surgindo a você mesmo uma meta a ser alcançada, bem como pela influência de terceiros, como mentores, professores, pais, amigos, cônjuge. Você consolida internamente um projeto. Aprendi, por meio da inteligência bíblica, que o Criador não dá dinheiro para uma pessoa, e sim para um projeto que ela tenha. Os homens e mulheres da Bíblia que prosperaram, conquistaram o topo da montanha pela causa que defendiam. Quando você tem claro qual é o seu sonho, fica mais fácil desenhar uma meta financeira. Sem um projeto, dificilmente você terá forças naturais ou ajuda lá de cima para conquistar o seu objetivo. Muitos fecham os olhos e sonham em ser ricos. Ah, que maravilha seria ter dinheiro para comprar tudo o que eu quero e do que preciso. A diferença entre quem sonha e quem realiza é ter um alvo e metas para determinado projeto. Se o sonho é abrir uma clínica veterinária, o seu projeto como veterinário é ter uma clínica. Agora você precisa de um alvo e, em seguida, de metas. Alvo. O alvo é o público que você quer atingir, o bairro na qual você quer trabalhar, o tipo de funcionários ou parceiros que você gostaria de ter. Os alvos são importantes para definir a essência do projeto. Isso quer dizer que se você não tiver alvos, ou pior, alvos mal definidos, o fracasso sempre será uma opção. Para definir o público, você precisa conhecer bem o produto que oferece seus consumidores. Suponhamos que os principais consumidores de produtos veterinários sejam mulheres, com idade entre 25 e 45 anos, donas de casas, moradoras da zona sul e da zona oeste da cidade. Desse modo, o bairro escolhido para abrir a sua clínica tem que estar nessas zonas. Os funcionários, parceiros e colaboradores devem ter o perfil que agrada a esse tipo de consumidor. A decoração, o atendimento e os serviços oferecidos também. Metas. As metas representam quanto você precisa faturar mensalmente. Sempre monte 3 cenários: o ruim, o provável, o ótimo. Se você precisa de 10 mil por mês para manter o seu projeto, faturar 9 mil é péssimo, 12 mil é provável e 25 mil é ótimo. Dentro das metas estão também tamanho do local para o projeto, quantidade de funcionários, qualidade ou marco dos fornecedores. Somente com um projeto montado, tanto empresarial, familiar, matrimonial, quanto institucional, você poderá pensar em conquistar riquezas, ou o que chamam de liberdade financeira. As suas emoções só trabalharão a seu favor se você souber o que quer. Eu procuro tirar um dia da semana ou um fim de semana do mês para desenhar metas financeiras, ou avaliar o que já atingiu ou estou para atingir. Busco alinhar a mente e o coração com a meta que desenhei. Assim, corpo, alma e espírito trabalham em prol do mesmo objetivo. Eu defino o que é prioridade e concluo o que é importante sem ser ameaçado pelas urgências de última hora. Essa segurança mental, sem dúvida, é uma das garantias para chegarmos às metas.
aos alvos e ao objetivo do nosso projeto. O sonho pode ficar apenas na imaginação, se não aprendermos a desenhar a conquista passo a passo. Assim é preciso entender como projetar essa conquista. É necessário definir o que é prioridade, importante e o que é urgência. E isso é simples. Responda-me essas perguntas. Em 5 anos, quem você deseja ser? Em 5 anos, quem você deseja ser? Como você se vê no futuro próximo? Assim que você conseguir desenhar essa resposta, terá sua meta. Uma vez estabelecida a meta, crie-se o plano de ação. Prioridade. Então, é tudo aquilo que está ligado a quem eu serei em 5 anos. Minha meta e meu plano de ação. Se recebo uma proposta que me aproxima deste futuro, é prioridade. Por outro lado, se algum inconveniente surge, temos de analisar se isso me ajudará a chegar mais perto do futuro ou se é apenas uma distração do caminho. Já a urgência é tudo aquilo que acontece diariamente em sua vida, que não está ligado à sua meta, tudo que não contribui para o seu futuro próximo. Fique atento a isso. Se depender de você, invista seu tempo somente nas prioridades. O princípio para uma vida espiritual satisfatória é ter a alma próspera. A alma é o conjunto de sentimentos, emoções, intelectos e vontades que definem o meu eu. Já a prosperidade é tudo aquilo que preciso para cumprir meu destino na Terra. Assim, a alma prospera e é o meu eu unido a tudo que ele precisa para ser fiel ao seu propósito de vida. Saciedade emocional, paz espiritual. Lembre-se de que muitos homens e mulheres considerados espirituais chegaram até mesmo a matar em nome de Deus. Sem paz, também nas emoções, nunca alcançaremos uma vida espiritual coerente. Já vi muita gente considerada espiritual acabar mal por ter uma vida emocional desequilibrada. Quem quer continuar, capítulo 5, Milene. A primeira característica que encontro em pessoas que estão adoecendo emocional e financeiramente é acreditar que só serão felizes quando tiverem algo que elas ainda não têm. Elas acabam não desfrutando do que possuem hoje e vivem pelo dia seguinte. Como coach, atendi pessoas que me diziam: quando eu comprar aquele carro, se eu tiver dinheiro para me casar com aquela pessoa, se eu consigo financiar aquela casa de praia, se o governo mudar o sistema econômico, aí sim serei feliz. Quando uma pessoa está convencida de que ainda não é realizada na vida porque lhe falta comprar ou conquistar algo, identifico em segundos, uma insatisfação que nada tem a ver com dinheiro. O vazio emocional sempre buscará coisas materiais para ser preenchido. Na verdade, nunca será preenchido por algo físico. Segundo a cultura ocidental, não devemos passar por privações. Ela promove que devemos ter tudo o que queremos. Essa filosofia se instalou a tal ponto em nossa vida, família, cidade, que agora queremos ter uma vida hollywoodiana, o que seria uma tragédia sem precedentes, pois nunca conseguiremos viver a vida abstrata de uma ficção. A publicidade atual nos bombardeia com a seguinte ideia: gaste compulsivamente hoje, compre de produto que você nem precisa, mas afinal todos têm. Mas não avisa que um futuro de escassez nos espera. Por isso, o passo número 1 para quem deseja controlar o próprio dinheiro e nunca ser dominado por ele é: seja feliz e agradecido com o que você tem hoje. Isso não quer dizer que você é um conformista, que não tem ambição em melhorar de vida. Ao contrário, quero dizer que você sabe usufruir tudo que conquistou até hoje, assim como continuará usufruindo as conquistas do amanhã. A vida é curta demais para termos apenas uma fase de deleite, alegria e usufruto. Temos de aproveitar todas as etapas da nossa vida, não apenas as boas. Parece lógico, mas o aprendizado sempre está nas fases ruins. As partes boas não as recompensas. São as recompensas. Você nunca terá tais recompensas, caso realmente não tenha sido experimentado e aprovado pela vida durante os dias difíceis.
Conheci pessoas extremamente bem-sucedidas que, apesar da conta bancária impecável, estavam insatisfeitas com a vida. Escutei algumas delas dizendo que sua mansão de 6 suítes não era tão boa quanto a do vizinho. Inacreditável a que ponto pode chegar o descontentamento emocional. Se as suas emoções não são saudáveis, os seus recursos jamais irão satisfazer você. Se o seu emocional não está satisfeito, saciado, o dinheiro nunca cumprirá esse papel. Como já comentei, estive no norte da Índia, um dos países mais populosos e pobres deste planeta. Estive lá por mais de uma semana, visitando aldeias e vilarejos. Usava parte da manhã para anunciar fé e esperança nos lugares ermos da cidade. À tarde, investi o tempo junto com a equipe que estava comigo em um orfanato de meninas que haviam sido abusadas, abandonadas e esquecidas. Um lindo trabalho que amei conhecer, para o qual pude contribuir. À noite, aproveitava para escrever parte deste livro. Estava em uma das cidades mais miseráveis do mundo. Acredite, nada do que você já viu na vida se compara com aquilo que vi e senti por lá. O meu conceito de dinheiro foi aperfeiçoado nessa viagem. Nunca fui tão agradecido pelo que tenho. Ruas sujas, pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas nas esquinas, comida sendo preparadas no chão a céu aberto com todo tipo de insetos ao redor, doenças de pele, mendigos miseráveis pelo chão, calor de 40 graus, água contaminada, não existe restaurante nem táxi, nada. É um pesadelo. 24 horas por dia se ouvem buzinas altas e constantes. Um trânsito louco, no qual ninguém respeita ninguém. A cada 30 minutos uma mulher é estuprada, em um lugar como esse. Ter dinheiro no bolso não quer dizer muita coisa. No aeroporto de Calcutá, por exemplo, mesmo com alguns dólares no bolso, não conseguia almoçar. No único lugar para comer algo, não se aceitava cartão de crédito nem moeda estrangeira. A casa de câmbio do aeroporto estava fechada. E quando abriu, informaram-nos de que não aceitavam notas de 100. Sim, fiquei desesperado. Dinheiro no bolso dá certa tranquilidade. Mas quando descobrimos que ele não serve no lugar em que passamos privação, aí descobrimos o que realmente somos. Você precisa ser você com ou sem dinheiro no bolso. É necessário manter-se emocionalmente estável tanto em um mundo abundante quanto em um mundo limitado. Quer descobrir se o dinheiro é o servo ou o senhor? Fácil. Analise se você fica alegre quando está com dinheiro ou triste quando está sem. Houve um tempo em que, mesmo que os meus filhos estivessem com saúde e sorridentes, ou mesmo que a minha linda esposa me esperasse para um jantar romântico em casa, eu me sentia infeliz se minha situação financeira não estivesse em alta. Isso é ser escravo. Ter tudo, porém não usufruir de nada. O dinheiro não pode controlar as suas emoções. Ele não pode ser o senhor dos seus sentimentos. Aquilo que influencia o seu emocional acaba governando você. Quando uma pessoa está em um lugar com todas essas escassez, passa a confiar mais no transcendental do que no material. É quando a fé passa a ser uma realidade e desaparece a confiança no dinheiro. Foi em vilarejos perdidos no interior da Índia que entendi que devemos desfrutar o que temos. Somos tão influenciados pelo que vendem, os meios de comunicação ou pelos que vão dizer que acabamos nos esquecendo de agradecer e desfrutar do que já conquistamos. Às margens do famoso rio Ganges, vi os gurus do hinduísmo serem respeitados como semideuses. Um dos motivos pelos quais são tão temidos é porque vivem sem depender de nada humano. E entre essas coisas está o dinheiro. Para quem quer governar sobre os recursos, o princípio da gratidão jamais deve ser quebrado. Visitei vários países dos quais reclamei da comida, do hotel, do calor, da cultura, etc. Mas, depois dessa experiência, todos esses lugares parecem paraísos. Aprendi que o que está ruim sempre pode piorar. Agradeça pelo mínimo que você tem hoje e pelo que já conquistou, pois quem é feliz e contente com pouco, certamente será com muito. Não deixe a murmuração, a reclamação e a falta de fé tomarem conta da sua mente. Concentre-se no tanto que já é seu e enfoque no que pode vir no futuro. Seja grato pelas noites de sono e de paz, pelo que se tem na conta bancária, pelo carro que você usa, pelo emprego do qual já reclamou tanto, pela saúde que o deixa depender. Desfrute do hoje, pois esse é o seu treinamento para o
O princípio de uma vida familiar notável é construir a felicidade da alma primeiro. Você precisa de uma família para depois ser feliz. Mas sim, ser feliz individualmente para, a partir de então, fazer da sua vida familiar o lugar mais seguro da Terra. Então, pode ler. Bom dia. Capítulo 6. Uhum. Obrigada, Milene. O dinheiro de Jesus e as emoções de Judas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Autor Jesus Cristo. O melhor autor, né? Feche os olhos e pense no maior traidor da história. Quando se fala em traição, o nome de Judas vem imediatamente à nossa memória coletiva. Todos conhecem a história do homem que vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Esse era o valor que se pagava por um escravo da época em que viveu Jesus. O confuso era que Judas administrava altas quantias de dinheiro para Jesus. A Bíblia diz que ele cuidava da bolsa com os valores doados pelos seguidores e administradores de Cristo. Em outra passagem, lemos que mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. E Judas era o tesoureiro de todo esse empreendimento. 30 moedas de prata não significavam muita coisa para ele. Depois de analisar minuciosamente, concluí que Judas não traiu Jesus por dinheiro. Além disso, não foi somente pelos teólogos que os teólogos defendem como Satanás se apoderou dele. Afirmou isso porque Pedro também negou Jesus nesse dia terrível. E, dias antes, Cristo havia declarado que Satanás estava em seus discípulos. E ele disse: "Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Marcos 8:33. Essas foram as palavras do Nazareno para o discípulo Pedro. Judas e Pedro estavam na mesma situação. Os dois traíram Jesus. Os dois foram influenciados pelo inimigo. Mas só um se suicidou e entrou para a história como o maior traidor de todos os tempos. Pedro, depois de negá-lo, saiu correndo, chorando e entrou em um profundo processo de arrependimento. Processo este que o levou a uma reavaliação e a um reequilíbrio emocional. Judas também se arrependeu e foi até o chefe do Sinédrio devolver as 30 moedas. Mas eles se recusaram, dizendo que não podiam receber o dinheiro de volta por se tratar de sangue inocente. Depois disso, Judas ficou ainda pior. Ele não se lembrou dos 3 anos e meio de convivência com Cristo. Na verdade, esqueceu-se das misericórdias infinitas e do amor incondicional do Mestre. Deletou de sua memória que a especialidade de Jesus era perdoar e dar novas oportunidades. Trancando dentro de sua consciência ferida e culpada, tirou a própria vida. Já Pedro perdoou a si mesmo e lembrou-se do amor do Mestre. Ele se lembrou do Mestre do amor. Já ressuscitado, Jesus apareceu no mar da Galileia enquanto os discípulos estavam no barco. Mas João, o discípulo mais íntimo de Cristo, reconheceu-o. Em seguida, Pedro se jogou no mar e foi ao seu encontro. O sanguíneo pescador e discípulo chega até Cristo e começa a andar abraçado com ele pela praia. Chegam a desfrutar de um tempo juntos. Nesse dia, Jesus reedita a janela traumática de traição que estava aberta na mente de Pedro.
Ele pergunta ao discípulo: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus completou: Cuide de meus cordeiros. O mestre pergunta novamente: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ao que Jesus novamente diz: Pastoreia as minhas ovelhas. Como que insistindo, Cristo faz a pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro fica exaltado e responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus fez a pergunta 3 vezes. A teoria da inteligência multifocal de Augusto Cury chama isso de reeditar as janelas traumáticas. Como Pedro havia negado 3 vezes, por 3 vezes Jesus insistiu em perguntar, pois sabia que assim a mente humana poderia reeditar a dor da traição do passado, substituindo-a por uma missão mais nobre no presente. Entendeu o segredo? O homem que negou Jesus na frente de todos no dia de sua prisão, 40 dias depois, é nomeado líder da igreja cristã pelo próprio Cristo. Já Judas não se deu a chance de ser restaurado. O emocional, fora de ordem, cortou sua vida pela metade. As suas emoções determinam as suas reações. Em uma má reação, pode acabar com as suas oportunidades para ser. Muitas situações vividas, como traições, calúnias, difamação, inveja, ciúme, conflitos e hostilidades, marcaram negativamente a nossa história. Mas podemos decidir transformar o sofrimento em treinamento, usar a dor como rota para o destino. Como é possível apagar o passado? Como é possível apagar o passado? Ao menos podemos reeditá-lo, inserindo na nossa história janelas saudáveis que se sobreporão às traumáticas. Ninguém que trai, calúnia, mente, entra em confusão ou maltrata outros, está com as emoções em ordem. Quando insisto em que o dinheiro está vinculado ao âmbito emocional, não falo de uma nova teoria, mas sim de um alerta a todos de que, em geral, as pessoas conectam as nossas atitudes aos aspectos financeiros, como no caso de Judas. Mas, na verdade, são nossos sentimentos que governam as decisões que tomamos, independente do dinheiro que está em jogo. Ser emocionalmente saudável é uma decisão, pois cedo ou tarde a pessoa doente da alma trairá alguém ou trairá a si mesmo. Se você trair alguém um dia, poderá tentar se recuperar. Mas se trair você mesmo, a dor será quase insuperável. Por esse motivo, não raro vemos homens maus nos meios de comunicação de massa, desde estupradores e bandidos a políticos corruptos. Em geral, são seres humanos descontrolados, cujas emoções não têm equilíbrio. Parece que isso é para os dias de hoje e de ontem que vivemos, né? Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários.
Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas, ainda que fosse discípulo do homem mais honesto da face da terra, era um ladrão. O dinheiro da bolsa de Jesus era fruto da doações para o empreendimento do Messias aqui na terra. Mas esse seguidor, que ainda o trairia mais tarde, sentia-se no direito de roubar as escondidas. Não porque precisasse, pois ele vivia com o mestre da provisão. Nada faltava, ao contrário, sobrava. Basta conhecer a história da multiplicação dos pães e peixes. Contudo, Judas fazia o que fazia e fez o que fez porque suas emoções estavam fora de ordem. E quando isso acontece, queremos mais do que precisamos. Emoções saudáveis são o primeiro passo para a verdadeira prosperidade financeira. O princípio para uma vida fisicamente saudável e também ter a alma próspera. Hoje sabemos que muitas doenças que nos destroem são frutos da má alimentação, às vezes causada pelo desequilíbrio emocional. Psicossomatizamos muita coisa quando passamos por problemas. Adquirimos graves doenças por não aprendermos a digerir do ponto de vista mental e sentimental determinados acontecimentos. Até para ter saúde física, você precisa ser próspero na alma. Perfeito, até aí.